Conversa no Pedal, dia 15 de julho de 2020, dia do homem. Mas nesse dia do homem, eu gostaria de falar sobre um tema: vida. Vida. Quando a gente está aqui num lugar como este, é tanta vida que tem aqui e coisas que a gente não consegue nem ver. Existem animais, existem tantos seres, árvores. Uma das maravilhas da natureza são as árvores. Tantas árvores. E as árvores é a base de muitas estruturas de vida. Mas a vida ela está presente em todos os lugares. Está presente em nós, né? Nós temos vida. Existem seres tão pequenininhos, as bactérias, que as pessoas às vezes não entendem, mas talvez sejam os seres vivos mais importantes que Deus criou, porque as bactérias elas têm uma função muito importante na manutenção da vida. As bactérias elas são invisíveis ao olho nu e elas processam tantas coisas. O alimento que nós consumimos, além das enzimas que existem no nosso organismo, as bactérias fazem a decomposição dos nutrientes para que sejam absorvidos pelo corpo humano. Uma maravilha. E todos os seres, né? Existem animais herbívoros, por exemplo, que se alimentam só de folhas, e as folhas a gente sabe que se nós comermos só folha, nós não sobrevivemos. Nós precisamos de outros nutrientes. Mas os herbívoros, eles possuem, além das suas enzimas, evidentemente, bactérias que conseguem decompor a clorofila e os elementos existentes ali nas folhagens para transformar aquilo em açúcar, em energia, em vida para aqueles animais. Ali há uns bois pastando ali, não dá para ver. Mas aqui tem vários bois pastando, todo mundo já viu. Come capim. Mas é isso aí. Mas vida, existem dois tipos de vida. Existe a vida biológica, que é essa vida que nós recebemos, todos seres vivos, a partir do momento da sua concepção. Desde um ser vivo até uma planta, ela passa a ter vida biológica. Bom dia. Bom dia. E vai uma turma passando aí, pedalando. Aí tem a vida biológica, que é essa vida, a manutenção da vida de todas as pessoas, é o que nós conhecemos. Bom dia. Bom dia, tudo bem, né? É essa vida biológica que todos nós conhecemos. Mas a outra vida que muitas vezes as pessoas desprezam é a vida espiritual. Isso aí é privativo do ser humano. Além, evidentemente, de Deus, os anjos, os demônios, que possuem essa vida espiritual. Mas esses são seres simplesmente ou unicamente espirituais. O homem tem vida biológica e vida espiritual. A vida espiritual, ela também é inerente ao ser humano desde o seu nascimento. Existe vida espiritual. E essa vida espiritual, que quando nós nascemos desconectados
com a vida de Deus. Nascemos alheios à vida de Deus. A Bíblia diz que éramos inimigos de Deus, que nós estávamos mortos em nossos pensamentos, em nossa vontade, em nossa carne. Bom, estávamos mortos, ou seja, estávamos separados de Deus por conta do nosso pecado. O pecado fez divisão entre nós e o nosso Deus. Ele criou um abismo. Isso aqui, ó. Aqui eu estou nesse lugar alto. Aqui tem um abismo. E lá tem aquela montanha. Eu estou aqui. O pecado faz esse abismo. E Deus está lá naquela montanha. Lá naquele alto. E nós não conseguimos chegar até lá. Existem obstáculos intransponíveis por causa do nosso pecado. Nós não conseguimos atingir a vida de Deus que está lá. Esforçamos, praticamos obras, filosofias, religião, mas nada disso consegue unir o homem a Deus. E desde o princípio, Deus diz para andar na presença dele, que é nele que nós temos essa vida espiritual. Vida espiritual encontramos quando nós nos unimos, quando nós nos conectamos, quando nós nos ligamos a Deus. Só que eu não posso transpor esse abismo. Então Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse bem assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Vida eterna. Somente a temos em Jesus. Porque Jesus é a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E estas coisas eu vos escrevo para que saibais, conheçais, tenhais a convicção, a certeza de que tendes a vida eterna, porque creiais no Filho de Deus. Então Jesus é a vida. Jesus disse assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra mais em condenação. Passou da morte para a vida. Então essa vida espiritual nós obtemos, nós adquirimos, nós recebemos através de Jesus Cristo, porque Ele é a vida. Então, vida biológica é uma coisa, essa vida biológica ela vai um dia acabar. Todos nós estamos fadados a isto. O homem morre, o salário do pecado é a morte, nós morreremos um dia. Esse é o destino de todos nós. Viemos do pó, ao pó voltaremos. Mas o espírito volta a Deus que o deu. Sabendo que para o homem após a morte só existem dois caminhos: o céu ou o inferno. O inferno é o lago de fogo, enxofre, é o sofrimento, é a separação eterna de Deus, é a morte espiritual, morte eterna. E a vida eterna está para sempre com o Senhor. E Ele fez essa transposição. Aquilo que eu não poderia atingir porque havia um abismo muito mais profundo do que isso aqui. Isso aqui não é nada, esse cânion aqui, esse vale não é nada. Mas Jesus Cristo veio e Ele fez uma ponte entre nós e o nosso Deus, através da sua cruz. A cruz que simbolizava a morte hoje é vida. E todos nós chegamos a Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vida biológica vai acabar. Vida espiritual
jamais acaba, sendo que existem dois destinos: a perdição eterna e a salvação eterna. O que você escolhe? Qual caminho você vai prosseguir? O caminho para baixo ou o caminho para cima? O caminho para Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos vós, todos vós. Ele nos convida a nos arrepender e a entregar a Ele o nosso ser. O que nós entregamos a Ele é a nossa morte, e o que Ele nos dá é a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.